Bom, no vídeo de hoje quero falar com vocês sobre o Bruno Rodrigues e que história é essa de que o jogador pode sair do Cruzeiro, né? Porque tem uma cláusula no seu contrato que caso venha uma proposta do exterior, ficaria meio que o Cruzeiro sem ter o que fazer, né? Por conta de que ele é emprestado pela equipe da Tombense e o Cruzeiro estuda essa possibilidade de comprar o jogador antes, por exemplo, do prazo estabelecido em contrato, porque o Cruzeiro tem a prioridade na compra. Só que se aparecer, por exemplo, um time do futebol espanhol e quiser levar ele no meio do ano, o Cruzeiro não tem muito o que fazer, ficaria apenas com o mecanismo da taxa de vitrine, né? Então eu quero comentar aqui com vocês o que temos de atualizações vindas do portal Goal, que desde a semana passada eu já queria trazer essa notícia aqui para vocês, até porque, na minha opinião, hoje o Bruno Rodrigues é o principal jogador do Cruzeiro e assim como o Stênio, né, o Cruzeiro poderia agilizar esse processo para não ter risco de perder o atleta. Além dele, quero falar aqui também sobre outros dois nomes que, na minha opinião, poderiam ser boas alternativas para a ponta do Cruzeiro. Um destaque do Campeonato Gaúcho, né, e outro que vai jogar a Série B, que, na minha opinião, joga muito bem. Não faz nem sentido ele estar longe da Série A, que eu quero comentar aqui nesse vídeo. Mas só antes de começarmos por hoje aqui, para deixar seu like, também se inscrever em nosso canal. Eu me chamo Gustavo, esse aqui é o canal Cruzeiro News. Contei com a ajuda de vocês para chegarmos a essa marca aqui no YouTube de 38 mil inscritos, para continuar recebendo também mais atualizações, né, de notícias aqui do Maior de Minas. Lembrando que os vídeos saem aqui por 3 horários, eu mudei dessas últimas semanas, né? O primeiro saindo sempre mais cedo para vocês às 9h30 da manhã, o segundo por volta de meio-dia e o terceiro às 5h30 da tarde, tá? Então já se inscreve, ativa as notificações, se não chegar aí para vocês, só também, né, vim aqui sempre por volta desses horários que já vai ter vídeo novo aqui no canal. Antes de dar uma sequência, tem um recado também aqui para vocês da Bet-All-In, onde o grupo VIP segue aí com resultados excelentes, igual eu deixei em destaque aqui nessa semana, várias outras partidas, inclusive essa do Tottenham e Everton, né, onde teve essa aposta de R$1.000, de que o Everton iria, né, marcar, as duas equipes marcar, na reta final do jogo, ali, R$1.000 voltando R$4.000, nessa excelente cotação, tendo um resultado bem expressivo aí no grupo VIP. Teve também outros jogos, por exemplo, na semana passada, de jogos da data FIFA, né, de seleções, que não é o melhor dos cenários para apostas, e mesmo assim o grupo VIP continuou com ótimos resultados, uma sequência de 4 jogos, né, postando aí R$325, voltando R$1.068, então resultado excelente lá no grupo VIP, que está com ótimo preço para você entrar. Hoje mesmo, esse plano aí mensal, saindo por apenas R$ 49,90, que está aqui aparecendo na tela, o site para você entrar, dar uma olhada e entrar hoje mesmo, o QR Code está aqui na tela. Então, o grupo VIP aí acesso um mês, com várias dicas no decorrer do dia, isso aqui foi apenas algumas, tá? Os resultados aí tem muito mais lá no grupo VIP que tá aqui te esperando, link embaixo na descrição e também no primeiro comentário fixado. Bom, quero começar falando aqui então sobre o Bruno Rodrigues, onde o portal Goal trouxe nessa última sexta-feira de que assim, o Cruzeiro quer antecipar a compra do atacante Bruno Rodrigues para evitar o interesse do exterior. Então, nesse primeiro momento, não tem proposta oficial ou algo nesse sentido para o jogador, que não seria uma proposta para o Cruzeiro, tá? Seria uma proposta para a Tombense, que é quem tem os seus direitos econômicos e está emprestado ao Cruzeiro até o final da temporada. Vocês lembram que quando ele chega em agosto do ano passado, já era um contrato longo, tá? Já era até dezembro de 2023, com o Cruzeiro tendo uma opção de compra já fixada, que não temos ideia desse valor, só que eu não ficaria surpreso se fosse um valor ali entre 3,5 milhões a 6 milhões de reais, que é o que ele está avaliado pelo Transfer Market, tá? Acho que 1 milhão de euros ali não seria nada exagerado para um atacante que, por exemplo, foi muito bem no futebol português, só que igual eu falei, só estou supondo aqui pelo mesmo valor que ele tem no site Transfer Market, que mesmo assim seria um valor muito barato, perto do que o Bruno Rodrigues está jogando hoje, né? Até mesmo você vendo vários jogadores do futebol brasileiro se destacando, sendo vendido por valores até mais altos, um ponta esquerda de 26 anos igual o Bruno Rodrigues, na minha opinião esse valor, se tivesse realmente correto, deveria ser muito mais do que esses, na teoria, pelo Transfer Market, 3,5 milhões a 6 milhões de reais, que foi a oscilação desde quando ele chega no Cruzeiro até hoje, que já se valorizou bastante, né, por conta da ótima Série B no ano passado, onde ele fez aí no total 18 jogos, 4 gols e 3 assistências. Foi a grande contratação do Cruzeiro na reta final do ano passado, que deu um gás muito bom para a equipe, e no ano passado, e nesse ano também, o principal jogador até aqui. Mesmo com o Cruzeiro indo muito mal, os números do Bruno Rodrigues são bem interessantes. 10 partidas, 4 gols e 2 assistências, uma média de participação em um gol, uma assistência a cada 2 partidas. É superior ainda essa marca. Então, ótimos números dele, que igual eu falei, se aparecer uma proposta do exterior, está previsto no contrato de que existe uma cláusula que exige a venda ao exterior em caso de propostas. Vínculo estabelece uma taxa de vitrine ao clube. Então, assim,
Se, por exemplo, vamos supor que o Portimonense, lá de Portugal, onde ele já foi bem no futebol português, parece uma proposta de 2 milhões de euros para Tombense, o Cruzeiro não tem o que fazer, porque já está previsto em contrato uma cláusula. E a Raposa ficaria com uma taxa de vitrine de 10%. Então, vendeu ele por 20 milhões de reais, vamos supor que, né, eu acho que não vale isso tudo, mas, 20 milhões de reais, o Cruzeiro fica aí com 10 milhões, ou com 2 milhões. Então, seria essa aí a compensação muito ruim. E o Cruzeiro tem interesse de antecipar essa compra do atacante, que eu acho que está correto, tá? Porque se fosse, por exemplo, igual o Oliveira com o Atlético Goianiense, surge uma proposta da MLS em agosto do ano passado, e o Cruzeiro tinha a opção de comprar ele antecipando o valor para o Atlético. Foi o que fez, quase 4 milhões e meio pelo Lucas Oliveira, só que pelo Bruno Rodrigues é a mesma coisa do Atlético aceitar e tchau. O Cruzeiro não tem nada o que fazer e ficaria só com 10% dessa negociação. Assim também como o Cruzeiro tem interesse na compra de mais 30% do Stênio junto ao Betim, né? No caso, o Cruzeiro tem 70% e quer comprar mais 30% para ficar com 100% do ponta, que foi o grande destaque do Cruzeiro, ele e o Kaique, né? No Sul-Americano Sub-20, 7 jogos, 1 gol e 1 assistência do Stênio, e que segue ainda muito bem, até mesmo pelos números na Série B ano passado, 5 jogos e 2 gols. Nesse ano tem já 4 atuações, né, pelo time de cima, e então o Bruno Rodrigues e o Stênio, quanto antes o Cruzeiro comprar, acho que vai ficar bem mais tranquilo. E você, concorda, discorda? O que acha do Bruno Rodrigues? Quanto que deve ser nessa cláusula aí? Assim que tivermos mais atualizações, eu trago também aqui para vocês. Bom, dando sequência aqui também, para finalizar com vocês, quero falar sobre 2 opções de pontas, que, na minha opinião, o Cruzeiro precisa, tá? De mais uma alternativa nesse setor. Diria que um zagueiro e um ponta. O Cruzeiro precisa de, no mínimo, um em cada função, antes de iniciar a Série A. E não precisa, na minha opinião, ponta ser um nome tão de peso assim. Por exemplo, o que eu quero indicar aqui para o Cruzeiro é a respeito do Heron, jogador que pode fazer 2 papéis que o Cruzeiro segue de olho no mercado, que seria de centroavante e de um ponta pela beirada, né? Pelo lado esquerdo e pelo lado direito. Atleta que vem se destacando pelo Caxias nessa atual temporada. 13 jogos, 4 gols e 1 assistência aí do atacante, que fez, né, a equipe chegar até a final do estadual. Ele que eu até deixei aqui, né, no caso, os números dele, que pode atuar tanto centralizado quanto pela ponta esquerda. Ele meio que fez metade dos jogos como atacante e metade pelo lado esquerdo do campo. Não é à toa que ele veste também a camisa 9 e, igual eu falei, o Cruzeiro especulou essa volta do Edu, tem essa especulação também do Bruno Mezenga, então pelo que parece a Raposa deve buscar sim um camisa 9, um reserva imediato para essa posição. E será que poderia ser uma alternativa interessante? É aquela coisa, não é o nome dos sonhos, só que de destaque dos estaduais eu acho melhor do que trazer um atleta medalhão aí mais experiente que não tem tido números bons há vários anos, né? Então é um atleta que estaria dentro da realidade financeira, né, do Cruzeiro, que seria aí vindo de um destaque do estadual, que eu não ficaria surpreso do Cruzeiro fazer algumas investidas. E não tem só o Campeonato Paulista, né, tem vários outros campeonatos que seguem aí com ótimas alternativas. O Gaúcho mesmo é um desses e o Heron aí eu acho que pode ser sim um nome interessante, até porque ele já teve uma boa passagem no ano passado pelo Sampaio Corrêa, contando os jogos aí na Série B. Ele jogou 32 partidas, contando também Copa do Nordeste, 8 gols marcados e 2 assistências. Jogou mais de ponta. Desses 8 gols, 5 deles foi na Série B do Campeonato Brasileiro, então pode ser sim uma alternativa. Atleta revelado na base do Vitória, jogou muito tempo também na equipe. Enfim, quero que você deixe aqui embaixo a sua opinião nos comentários. Bom, e outro aqui para terminar com vocês, esse que na minha opinião, seria a melhor opção possível, tá, para o Cruzeiro buscar no mercado, que é a respeito do ponta Luiz Fernando, que pertence ao Atlético Goianiense, onde tem vivido uma fase muito boa. É aquela coisa, só porque o Atlético é de Goiás em si, porque não tem muita mídia em cima do Luiz Fernando, especificamente nos números dele nessa atual temporada. Porque se ele fosse de, sei lá, São Paulo, do Rio de Janeiro, era jogador para já estar sendo negociado por 10, 15 milhões. Para você ter uma ideia, nessa atual temporada, mesmo ele jogando de ponta, né, tem aí 9 gols e 5 assistências em 16 jogos. É uma média de quase uma participação em gol por jogo, né? Uma média muito interessante, contando até aqui Copa do Brasil, Campeonato Goiano. Então, muito interessante os números do atacante, que desde o ano passado também já foi bem na reta final da Série A e da Sul-Americana pelo Atlético, onde foram 39 jogos, 5 gols e 7 assistências. E é aquela coisa, é o jogador que já demonstrou um excelente futebol quando surge pelo Atlético de 2015 a 2017, vai para o Botafogo, já é um atleta muito conhecido, foram mais de 115 partidas pelo Botafogo e 15 gols marcados, jogou também no Grêmio entre 2020 a 2021,
desempenho razoável pelo Grêmio, né? Apenas 51 jogos e 3 gols, e agora, desde quando ele volta para a equipe goiana, vivendo uma fase realmente muito boa. E se ele continuar até o final do ano, tenho certeza que vai aparecer vários times interessados, porque ele vai fazer uma Série B excelente. Se ele já vinha tendo números bons pelo Atlético, jogando na Série A, por exemplo, em 2017, na Série A do Brasileirão, em 2022, na Série A também, ano passado foi bem, pelo Botafogo em 2018 foi muito bem também, e imagina numa Série B, o que ele vai fazer? Eu tenho certeza que aí sim vai valorizar demais o atleta e ficaria fora da realidade. É aquela coisa, não acho que seria fácil, até porque o Atlético sempre pede valores muito altos pelos seus jogadores, só que o Cruzeiro tem uma boa relação com a equipe. Então, com certeza, não viria para empréstimo, quem sabe uma opção de empréstimo até o final do ano e uma obrigação de compra nesse seu contrato. Ou uma pequena compensação financeira agora e metade no final do ano, sabe? Acho que seria um ponto aí que, se chegasse, 26 anos de idade apenas, pode atuar na ponta esquerda e na ponta direita. Deixei aqui o mapa de calor dele também da temporada passada, dá pra ver que ele atua muito mais pelo lado esquerdo, né, também, apesar de fazer o lado direito também. Ano passado aí na Série A teve uma média interessante de 6,85 por jogo, não é uma média absurda, só que não é tão ruim também, ainda mais um ponta que, igual esses últimos jogos dele contra São Paulo, Santos, Fortaleza, América, teve uma média aí bem interessante nas últimas 5 rodadas, mesmo com o Atlético tendo sido rebaixado, porque focou muito nas Copas, né? Chegando longe na Sul-Americana e na Copa do Brasil. Enfim, o que você acha do Luiz Fernando? Acho que seria uma boa opção? Na minha opinião, cairia como uma luva. Acho que ele seria um novo Bruno Rodrigues, para falar a verdade para vocês. O que você acha? Deixa a sua opinião aqui embaixo. Bom, esse foi o vídeo, espero que tenham gostado. Não esqueça de deixar seu like, também se inscrever em nosso canal e conferir, né, diversos outros vídeos que já trouxemos aqui no decorrer dessa semana, com as últimas atualizações do mercado da bola, tá aqui aparecendo na tela agora, e o link embaixo na descrição também da Bet All In para você entrar hoje mesmo no grupo VIP com esse super desconto, né? Apenas R$ 49,90 por mês para você fazer parte. Valeu, galera!